Boa noite a todos e todas e todes. Em nome da Câmara Brasil-Israel, dou as boas-vindas à Natália, nossa convidada especial de hoje, para a nossa série Orgulho Empresarial, que já está nós estamos no capítulo 34. Natália, estamos muito felizes de estar com você aqui, estamos com um monte de novidades, né? Mas como nós temos um ritual aqui de começar sempre com uma autoapresentação do nosso entrevistado. Não é porque nós temos preguiça, não, é porque a gente gosta de ouvir a própria apresentação dos nossos escolhidos, né? Então, passo a palavra à Natália para ela se apresentar. Primeiro, Mauro, boa noite. Prazer inenarrável de estarmos juntos novamente nessa 34ª jornada. E vamos, então, iniciar com a Natália, dando as boas-vindas e pedindo que ela se autoapresente. Obrigada, Henriette. Obrigada, Mauro, pelo convite e a Câmara Brasil-Israel. Bom, eu sou economista formada pela FGV, eu tenho mestrado em Engenharia de Produção, especificamente em Finanças, pela PUC do Rio, e sou especialista em Design Estratégico pela Ecos. Tenho experiência em projetos do setor público e privado, e o meu último projeto foi uma PPP, que foi a implantação da concessão do VLT do Rio de Janeiro. O último grande projeto em termos financeiros, né? Foi uma implantação de mais de R$ 1 bilhão de reais. E nos últimos anos tenho me dedicado bastante, né, a empreendedorismo, sobretudo, ao tema que nós provavelmente que entraremos hoje, né, empreendedorismo de mulheres em inovação, né, e mentoria e conselho também. Perfeito. Natália, você poderia, então, também falar um pouquinho do o legado da cultura judaica, do judaísmo na sua vida pessoal e profissional? Eu acho que um grande ensinamento do judaísmo é o senso de comunidade, né? E como a gente se sente pertencente a um grupo e a gente acessa redes que estão envolvidas com a nossa própria origem, né? O nosso sangue, os laços familiares. E isso atravessa a nossa vida, não só em termos de suporte relacional, como também a gente acessa isso na nossa vida profissional. É a confiança, né, Natália? Me diz uma coisa, você mencionou a tua atuação agora no empreendedorismo inovador de mulheres, particularmente. Eu soube que você realizou uma pesquisa sobre esse tema. Você pode mencionar um pouquinho os resultados dela ou ainda é confidencial para o mercado aí? Não, a gente tem apresentado a pesquisa em diversos fóruns. Na semana passada, a gente estava na Firjan, na Casa Firjan, aqui no Rio de Janeiro, e apresentamos dentro do Conecta Lab, que é um local de inovação. Na semana anterior, a gente estava abrindo o programa Mulheres Inovadoras da FINEP, também com a pesquisa. Ela foi apresentada na UFRJ. A gente está numa fase de pré-lançamento, uma pesquisa que já está concluída e a gente está divulgando e apresentando em diversos locais, mas a gente ainda não está disponibilizando o material. Isso vai acontecer só a partir do lançamento e do fechamento com os patrocinadores. Eu posso fazer uma apresentação pocket nos mesmos moldes que eu fiz na Firjan na semana passada, e a partir daí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a pesquisa. Excelente. Você esqueceu de mencionar que já foi publicado um artigo, né, no MIT Sloan Management Review. Muito honrada. Exatamente. Foi muito interessante, né, que nós obtivemos essa publicação. Bom, mas eu acho que é interessante realmente você apresentar a pesquisa e depois a gente entra no bate-papo aí, na troca de ideias. Nos pormenores, está ótimo. Então, tá dando para ver? Perfeito, Natália. Sim, perfeitamente.
Ótimo. Então, o nome da pesquisa é Mulher no Empreendedorismo de Inovação no Brasil. Bom, essa é a minha trajetória, o meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo, Natália Levi. Eu sou a coordenadora técnica executiva da pesquisa, a Henriette faz a coordenação institucional, as outras design thinkers e a inteligência coletiva, que é a colaboração de diversas pessoas que estão envolvidas com o empreendedorismo de mulheres e tiveram acesso aos primeiros resultados e ajudaram a gente com feedbacks e comentários, né, para a consolidação dos resultados finais. Nossos apoiadores institucionais, Senai, os principais grupos de investidoras anjo do Brasil, Projeto Igualdade STEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócio, Lares, MCIO, Boom Ventures. Então, a pesquisa, ela parte dos seguintes dados e evidências. No Brasil, a gente tem menos de 10% das startups com pelo menos uma mulher enquanto fundadora. No mundo, a gente tem uma subrepresentação, mas ela não é tão severa assim. A gente tem 31% de startups com pelo menos uma mulher fundadora. Quando a gente olha as startups que são fundadas exclusivamente por mulheres, esse número é ainda menor. A gente está falando de menos de 5% das startups, 4,7% das startups nessa condição. Ou seja, a gente está dizendo que o ecossistema de inovação brasileiro ele é majoritariamente ocupado por homens. E aí é daí que vem a motivação e a pergunta que norteia o estudo, né? O que pede às mulheres de ocuparem esses espaços? Que barreiras que são essas? A gente usa uma abordagem metodológica do design thinking, que, em primeiro lugar, significa colocar um ser humano no centro da pesquisa. Para o nosso problema, para a questão ao qual a gente está mergulhando, a gente está falando das empreendedoras de inovação no Brasil. A gente não está falando das startups fundadas por ela. Então, as nossas entrevistas, elas trabalham em torno da jornada da empreendedora, né, e das suas experiências. Esse é o primeiro ponto. E o segundo essa representação, ela se chama duplo diamante. O primeiro diamante, ou esse primeiro losango, significa o estudo, né? Primeiro é o escopo do estudo e fala sobre um mergulho prévio no problema antes da gente pensar numa solução sobre o nosso problema-desafio. Então, a gente parte de um problema geral, que é mulheres subrepresentadas no empreendedorismo de inovação, é aquele número ali atrás, né, que eu comentei, menos de 10% das startups tem pelo menos uma mulher no seu quadro de fundação, e aí a gente abre esse problema numa etapa de descoberta, gerando dados a partir de entrevistas, coletamos informações, observações, e depois a gente define que problemas são esses que geram essa subrepresentação. Então, essa é a ideia, né? Esse é o escopo do trabalho e essa é a ideia dessa abordagem metodológica. Nós fizemos 26 entrevistas em profundidade com mulheres em STEM, seja porque elas têm formação em STEM ou porque elas estão atuando em tecnologia, né? Afinal, elas estão dentro de uma startup. A gente teve uma preocupação com recorte racial, a gente tem 31% de empreendedoras negras ou pardas, e também com recorte regional, né? A gente entrevistou mulheres do Brasil inteiro, todas as regiões. E a primeira coisa que a gente tem a dizer em relação ao estudo é que a jornada da empreendedora, ela, na verdade, é a jornada da construção da identidade empreendedora. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo das etapas as quais eu vou apresentar aqui à frente. Mas, de antemão, a gente desenhou 3 grandes etapas. O chamado é a primeira etapa, onde a empreendedora tem uma ideia e um sonho.
né? Essa empreendedora, ela não é uma mulher que diz assim, eu quero ser empresária, eu quero ter um negócio. Não, ela tem uma ideia e um sonho. E a forma dela materializar isso vai ser através do empreendedorismo, né? Ela está atuando num ambiente acadêmico ou corporativo e ela busca soluções inovadoras para problemas que sejam reais e relevantes. Então, a nossa persona da pesquisa, que é a persona que consolida as experiências de todas as mulheres que nós entrevistamos, e, na verdade, né, da empreendedora de inovação, é a Simone. Então, vocês vão ouvir esse nome, né, nos próximos minutos. E essas falas são falas reais, desidentificadas, naturalmente. Então, as falas são das Simones da pesquisa. Então, as Simones, elas buscam, como eu comentei, né, soluções para problemas que sejam relevantes, como uma cientista que desenvolve um remédio para o câncer e entende que não faz sentido ele ficar, por exemplo, na bancada do laboratório e não alcançar quem de fato precisa. Então, a forma de colocar ele na prateleira da farmácia, de colocar ele nos hospitais, seria, por exemplo, empreender. E aí a Simone fala, a primeira etapa foi uma cientista inconformada da ciência não alcançar a sociedade. E aí a Simone encontra como caminho para o empreendedorismo submeter, por exemplo, um projeto para um edital da FAPERJ, da FAPESP, do CNPq, ou ela faz um curso de gestão e empreendedorismo na universidade. Bom, vamos lembrar que a Simone é uma mulher em STEM, né? Então, empreendedorismo e negócios não são caminhos naturais para ela. Ou outra opção também que aparece no caminho das Simones, ela pode também entrar numa incubadora de empresas. E aí a Simone diz, né, empreender dentro da ciência é muito difícil, a gente não sabe os caminhos e onde começar. A gente não foi treinada para isso. E aí a Simone encontra, né, os seus primeiros desafios, ela vai, por não se sentir treinada para isso e por ter uma fala tal como empreender nunca foi um mindset meu, eu achava que não teria capacidade para empreender, ela vai questionar suas próprias capacidades, né, e vai lembrar que Simone é muito escolarizada, né? Boa parte das Simones são doutoras, inclusive desenvolvendo produtos de alta tecnologia, né? Mais da metade das startups que a gente entrevistou são deep techs, inclusive. E a Simone, em função desse contexto inteiro, ela enfrenta incertezas sobre o ambiente que ela não conhece e, em função de tudo isso, ela relata, né, que alterna entre medo e coragem, mas a Simone segue. A nossa próxima etapa é a travessia. A travessia a gente entende que é a etapa mais crítica da Simone, quando ela está ainda em formação da sua identidade empreendedora. E aí, por não ter essa formação, por não se sentir ainda segura, né, nas skills de empreendedorismo, a Simone vai buscar programas de aceleração, mentoria, capacitação empreendedora, e vai fazer, nesse primeiro momento, um reconhecimento do ambiente empreendedor, do ecossistema. E a Simone ela vai perceber aquela estatística que a gente falou agora um pouco atrás, né? Que é um ambiente predominantemente ocupado por homens. E que as expectativas elas são desiguais para as mulheres que adentram esse ambiente. E, por isso, ela vai precisar se provar, né, constantemente, muito mais do que eles. E a Simone fala, as pessoas estavam muito mais preparadas para ver homens nesse papel do que mulheres, ou seja, a gente está falando ainda hoje de uma quebra de papel de gêneros, hoje a gente está falando de uma empresária mulher em inovação. E aí a Simone vai se deparar com as barreiras inerentes à jornada da mulher empreendedora. Ela vai dizer, não sabia que seria tão difícil pelo fato de ser mulher,
ela frequentemente não vai ser reconhecida como uma empreendedora, e é claro que isso vai trazer uma série de implicações, principalmente a dificuldade de construção de network, né? Porque para que a gente possa estabelecer, para que duas pessoas possam estabelecer esse tipo de conexão, é necessário que ambas as partes entendam, né, que o outro contato, a outra pessoa é uma relação, um contato válido, que vai gerar negócios, abrir portas e tudo mais. Se ela não é reconhecida enquanto empreendedora, então, muito provavelmente, vai haver desinteresse, né, da outra parte para estabelecer essa relação de network. O segundo motivo, que é relatado por elas, é que em muitos ambientes aos quais o network acontece, são ambientes informais, às quais muitas vezes elas não têm acesso. E aí a gente está falando de um happy hour, do shopping, do futebol. E um outro motivo também relatado é que, se muitas vezes ela não é reconhecida como empreendedora, uma jogadora desse jogo, pode ser que, quando ela mesma decida fazer uma abordagem, ela pode ser mal interpretada, né? A interpretação pode ser que esse convite seja para um outro jogo, não seja para o jogo dos negócios, né? E a falta de representatividade das mulheres nesse ambiente vai trazer também uma série de outros impactos em cascata, que estão aqui mostrados, né? Por exemplo, a falta de pertencimento, né? E a falta de referências. As mulheres da pesquisa não citam referências de outras mulheres empreendedoras. Não quer dizer que essas referências, essas mulheres, esses casos de sucesso de mulheres no empreendedorismo de inovação não existam, mas quer dizer que eles não são percebidos, eles não estão em evidência. E isso faz toda a diferença na hora que elas encontram, né, uma série de barreiras e dificuldades. Porque se elas não veem mulheres ocupando esse espaço e mulheres à frente, que já passaram, estão a passos à frente da jornada dela, talvez ela possa, nesse momento em que a identidade dela ainda está em construção, a identidade empreendedora dela ainda está em construção, talvez ela possa duvidar que seja de fato um lugar ocupável por mulheres, né? Que seja um lugar alcançável. E um outro ponto muito interessante, eu colocaria como um combo aqui, que é a troca entre mulheres e a consciência dessas barreiras. Primeiro, né, se a gente está falando de pouca representatividade, quer dizer que a Simone vai encontrar com poucas mulheres no caminho dela. E o que acontece quando ela troca com outras mulheres é, por exemplo, explicitado através dessa fala, né? Eu tive alguns obstáculos que eu não sei se são comuns. Então, enquanto Simone não encontra com outras mulheres, talvez ela não consiga validar os obstáculos pelos quais ela passa como obstáculos comuns ao fato de estar quebrando um papel de gênero porque ela é mulher e não porque há uma questão específica com ela. Então, enquanto ela não encontra uma outra mulher, ela pode achar que é um problema dela e não uma questão estrutural. E tem um outro ponto também muito importante desse encontro e da troca com outras mulheres, que por exemplo, exemplificado por essa outra fala. Sempre foi uma coisa muito importante, quando o mundo está acabando, você vai atrás e a pessoa conta que já passou por isso e como ela fez. Ou seja, quando ela encontra com outras mulheres, ela tem acesso a um legado de estratégias que já foram desenvolvidas por outras mulheres que já ultrapassaram essas barreiras. E isso é fundamental no caminho delas. E, por conseguinte, acima da consciência das barreiras, né? E a consciência das barreiras é exatamente aquilo, ela entender que é uma questão estrutural, não é algo específico dela, faz toda a diferença, porque essa consciência não acontece simplesmente pelo fato dos eventos, né, aos quais ela
ela passa pela sucessão dos eventos, ela ir numa reunião, não ser reconhecida, ser cortada numa fala e uma série de outras coisas que elas relatam. Precisa que esses eventos se acumulem e que ela valide com outras mulheres que isso é comum. Isso faz muita diferença na jornada delas. E, por conseguinte, essa acumulação de efeitos gerados pela subrepresentação também impactam no aspecto da autoconfiança, né, e da atitude empreendedora, que são coisas que estão diretamente ligadas. Então, as Simones falam, por exemplo, os homens ousam mais, aparecem mais, eles têm a oportunidade de errar mais do que a gente. Ora, se a Simone acha que ela tem pouca chance de errar, muito provavelmente a Simone vai recuar de coisas que são fundamentais na trajetória empreendedora de qualquer pessoa, né? Que coisas são essas? São se lançar no comercial, né? A gente sabe que no comercial você tem funil de vendas, você vai precisar fazer 100 abordagens, vai precisar fazer 100 pitches para fechar talvez 2 negócios, né? E a ida aos investidores, participar das rodadas de investimento, né? E aí a Simone fala: perguntei para um investidor o porquê deles investirem pouco em startups de mulheres. E ele respondeu: elas não pedem. A gente tem isso de não ter ousadia de se colocar. Então, não quer dizer que as mulheres não têm ousadia de se colocar. Não é sobre isso. Quer dizer que nessa etapa da construção da jornada empreendedora, ela recua, ela ainda não tem essa ousadia de se colocar. E é isso que a gente está falando de atitude empreendedora. Então, nesse momento em que tudo isso acontece, as estratégias que nessa fase da construção da identidade da empreendedora a Simone adota por exemplo, modular o seu comportamento para tentar se encaixar num perfil que é tido como o perfil natural do habitante natural desse ecossistema, que seria um perfil masculino, né? Então, ela vai modular o seu comportamento e vai usar, inclusive, a presença de outros homens em reuniões para acessar espaços que sozinha ela não conseguiria acessar. Então, Simone, nessa etapa, ela fala, né? No início da carreira, eu desenvolvi coisas para me encaixar, modulando o comportamento, eu criei um perfil para me encaixar, né? E a nossa próxima etapa, que é a última, seria a transformação, né? Quando essa identidade empreendedora está mais consolidada. E aí, nessa etapa, a Simone supera, né, as barreiras, não suas, mas estruturais, e que geram efeitos no comportamento dela. Então, ela supera barreiras com fortalecimento da sua autoconfiança. Como, né? Ela desenvolveu competências empreendedoras, ela participou, né, como eu comentei, de uma série de programas de aceleração, ela já estava empreendendo. A gente tem que lembrar que a Simone já estava empreendendo, e mesmo empreendendo, ela não se sentia plenamente uma empreendedora, né? Ela precisou superar desafios diários. A Simone fala nessa etapa: a cada desafio que eu supero, eu sinto que eu sou melhor. Então, essa superação, esse acúmulo de desafios superados, vai gerar autoconfiança na Simone e também reconhecimentos, não só dela em relação a ela mesma, né? Como individuais e coletivos. O que é isso, os individuais, né? Quando um fornecedor ou um cliente fala da solução que ela desenvolveu, do produto dela, quando o investidor anjo também valida o produto dela e o negócio dela, e coletivo, quando ela passa de fato a ser reconhecida no ecossistema empreendedor. E aí ela vai se expor mais em rodadas de investimento e no comercial. Então, a Simone fala: cada vez mais deixei de ser cientista e virei uma mulher de negócio e comecei a aumentar absurdamente o meu network. E aí é muito interessante, né? Quando a gente olha, inclusive nas falas, a gente está falando de um processo, né? É um processo.
A identidade empreendedora, ela não nasce na hora do registro do CNPJ. Agora tem um CNPJ, eu sou empreendedora. Não, ela precisa trilhar um caminho, ainda que ela já esteja empreendendo, ela ainda vai demorar para se sentir empreendedora. E aí, nesse momento, se antes a estratégia da Simone tinha a ver com modular o seu comportamento para aquele que seria, né, o habitante natural desse ambiente, agora a Simone adota estratégias mais sofisticadas, que é, por exemplo, escolher pessoas certas para se cercar, né? Os aliados que vão ajudar a Simone com suporte, validação das suas experiências, das suas conquistas, além de dar acesso a novas redes. Então, a Simone, nesse momento, fala: hoje eu capto com quem eu sei que vai me ajudar a dar o próximo passo. Capto investimentos, né? Agora ela pensa qual é o investidor que vai ser bom para mim e para o meu negócio. E a Simone, nesse momento, é o momento em que ela fala: descobri que eu era empreendedora. Ou seja, como, né, para a mulher, a identidade empreendedora não surge com a abertura do CNPJ, ela é construída ao longo da jornada, ainda que ela já esteja empreendendo. Porque no empreendedorismo de inovação, ela está quebrando papéis de gênero, ela desafia papéis de gênero quando ela ocupa esse espaço. E essa construção da identidade vai acontecer também nesse mesmo espaço, coletivamente, mas ela vai precisar passar, né, pela etapa mais crítica, né, da travessia, né? Ela vai precisar ter conquistas, ser reconhecida aos poucos, ter repertório. Por isso que a gente diz que essa é a etapa mais crítica, né? Porque apesar de tudo isso, né, ela vai, apesar de não ser vista plenamente, não se ver plenamente como empreendedora, ela vai precisar desempenhar esse papel para garantir a sua sobrevivência e avançar do negócio, né? Ou seja, ela precisa fazer dinheiro para continuar no mercado. Então, essa é a nossa pesquisa em formato ultra resumido. Muito bom. Eu coloquei a mensagem de que vocês que estão na plateia podem fazer perguntas, colocar no chat ou até pedir a palavra e falar diretamente com a Natália, tá? Mauro, você quer começar com alguma pergunta? Estou anotando aqui várias perguntas, mas vou deixar um pouco para você depois. Natália, primeiro, no primeiro slide, logo, você até passou rapidamente, o percentual é muito pequeno de mulheres que estão empreendendo na área de inovação, como você demonstrou, na área de startup. Mas, por outro lado, na área tradicional de abrir uma própria empresa, por exemplo, pelo rápido que eu vi lá, você me corrige, por favor, é 40 e poucos por cento de mulheres. Por que, na tua avaliação, há essa discrepância muito grande? Por que no ambiente inovador o índice é lá embaixo, quando, na média, você tem um número semelhante com os homens? A gente está falando de uma amostra não é a amostra da pesquisa, mas na verdade são essas mulheres que estão atuando em STEM, né? Então, quando a gente fala da mulher que está empreendendo inovação, ela já sai de uma subrepresentação anterior, que é um tema que está super quente e super relevante, né? Inclusive, é uma das temáticas do W20, que é o grupo de mulheres que recomenda políticas ligadas a mulheres para o G20, tem uma temática que é só mulheres em STEM, porque existe uma subrepresentação de mulheres em STEM. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E para a gente ter uma ideia, essas ocupações, ou as mulheres que, não só as ocupações, como as mulheres que têm formação em STEM, isso, na média, é em torno de entre 30% e 35% das ocupações ou pessoas que são formadas, né, em cursos STEM são mulheres. Então, assim, ela já sai disso. E depois disso, aí um recorte dessas mulheres vai empreender. Então, a gente já sai de uma subrepresentação anterior. E tem uma discussão também que eu não gosto muito desse termo, mas tem o empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade, né? Então,
aquele número que é mais pareado entre homens e mulheres empreendendo, entra tudo, inclusive as mulheres que estão atuando em setores aos quais ela não quebra papéis de gênero. Que setores são esses? As mulheres que são MEI e vão revender Natura, e talvez elas estejam naquela estatística. As mulheres que fazem doces para fora, né? Assim, para público externo. Então, entra uma série de outras atividades onde não tem essa quebra de papel de gênero. Você conseguiu perceber, desculpa, Henriette, você conseguiu perceber quais são as áreas que as mulheres mais atuam no segmento de startups? Elas estão indo, independente se é tecnologia ou não, claro que a pesquisa foi feita voltada de maneira mais direcionada. Mas, de forma Sim. geral, elas estão criando startups para resolver aquela dor das próprias mulheres, de alguma maneira, ou no ambiente geral que elas estão atuando? É muito interessante que tem muitas mulheres que vêm da biotecnologia. Isso é bem forte. Depois aparecem as edutechs e tal, mas tem muitas mulheres atuando na biotecnologia, que são as cientistas, né? São as cientistas que querem trazer soluções para a sociedade. Eu queria esclarecer, porque talvez algumas pessoas não saibam o que é STEM, né? STEM é ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Ou seja, são aquelas mulheres que estão em áreas de base tecnológica, né? De científico-tecnológico. Só esclarecimento, porque quando a gente fala inovação, a gente está falando mulheres em STEM, inclusive é a linguagem que está sendo utilizada no W20, né? Mulheres em STEM. Mas a gente está achando que todo mundo sabe, e não é assim. É só esclarecimento. Verdade. O pessoal aí que está assistindo quer fazer alguma pergunta? Bom, Mauro, então pode você continuar. Então vamos lá. Eu falei que tinham vários, né? Vamos para outra, então, aqui. Você, nessa pesquisa ou na tua vivência nesse tema, você percebeu as mulheres divididas por faixa etária? Como é que elas estão atuando na própria área de tecnologia ou fora dela? Como é que é a penetração desse segmento dividido por idades, por exemplo? Eu não vi nada marcante em relação à faixa etária, que assim, que eu pudesse dizer assim, não, olha, as mulheres estão mais concentradas nessa faixa. Isso não teve nada marcante na pesquisa. Perfeito. E como que você acredita que esse movimento todo, esse autoconhecimento das próprias mulheres, a capacitação delas, e essa trajetória que você mencionou tão bem na pesquisa, pode ser acelerada no mercado como um todo, independente se é na área mais técnica, né, como você colocou na pesquisa, ou Uhum. geral de inovação, por exemplo, que você domina muito bem. Eu acho o seguinte, a gente está falando que a sociedade ainda carrega vieses inconscientes sobre uma série de coisas, né? E a gente identifica o poder dele no empreendedorismo, né? Quando ela fortalece e consolida essa identidade, quer dizer que esse viés continua existindo, mas ela passa a se relacionar de uma outra forma com esses viés inconscientes, e o fato dela se relacionar com isso de outra forma também ajuda a mitigar esses efeitos na jornada empreendedora dela. Então, agora, para que isso acontecesse, foi necessário que ela pudesse sobreviver e ter pequenas vitórias ao longo da jornada, né? E que ela tomasse consciência também dessas barreiras, né? Ou no encontro com outras mulheres, ou, por exemplo, na leitura do nosso estudo, ou vendo uma das apresentações. A gente já apresentou para muitas pessoas e não tem uma apresentação que a gente não receba
muitos feedbacks, né, de mulheres assim agradecendo e como que isso fortalece a dor e a identidade dela enquanto empreendedora, quando ela entende que ela está passando por algo que não é específico só dela. Isso é fundamental para que ela consiga seguir. Por outro lado, a gente está falando, né, assim, também da sociedade como um todo. Tem outros elementos aí nessa história. E quanto mais a gente mergulha, entende as dinâmicas do ambiente, do ecossistema, e fala sobre isso, mais a gente desmonta o poder dos vieses que são inconscientes. Eles vão diminuindo esse nível de inconsciência. Uma coisa, um dado interessante que a gente traz no artigo que a gente publicou recente na revista do MIT é um experimento que não foi realizado por nós, a gente cita um estudo em que o mesmo pitch, o mesmo argumento de venda foi apresentado na voz de homens e de mulheres. Quando apresentado na voz de homens, esse pitch teve mais preferência do que na voz de mulheres. Ou seja, você isola o efeito do argumento de venda e você está colocando só a questão do papel de gênero. Qual é o papel de gênero numa situação como essa, que é básica para o empreendedorismo de inovação? Então, a gente está dizendo o seguinte: o olhar do mercado, o olhar dos homens que também estão ali, né, ocupando, também é visado. Não são só os homens, são todos nós, de alguma forma, temos esse olhar visado. Então, é uma tomada de consciência não só delas, mas também do ambiente como um todo. Natália, dentro disso, não, desculpe, Rete, outra vez, só complementar isso que ela colocou agora, depois a gente abre para a pergunta, que já vi que tem uma lá. Nesse ambiente, você acredita que essa percepção das mulheres, essa integração, essa inclusão nesse mercado de startup, nessas linhas todas que você colocou, elas seriam também muito interessantes se as mulheres liderassem, por exemplo, esse movimento, ou seja, estivessem na cabeça das empresas, mas também tivesse na equipe homens, né, para poder trocar e promover a interseccionalidade, né? Promover a troca, que é extremamente rica quando a gente traz para todos os ambientes inovadores novas perspectivas. Então, essas iniciativas que você mapeou, que você trouxe, os grupos são formados exclusivamente por mulheres ou já há essa perspectiva de se juntar a homens e a outras diversidades também para contemplar mais criatividade, mais inovação, mais pluralidade, mais diversidade dentro do ambiente daquela equipe? Olha, na amostra da pesquisa, acho que todas as mulheres trabalhavam com times mistos. Assim, nenhuma falava exclusivamente, né, contratando mulheres. Algumas relatavam preferências, assim, né? Gostariam de ter mais mulheres no time, até também para mitigar uma subrepresentação ao qual elas partem. Mas a gente sabe que o mesmo motivo, né, que faz ela querer contratar também é o mesmo motivo de ser difícil dela achar, muitas vezes, profissionais que tenham match com a necessidade delas. Principalmente se a gente estiver falando do pessoal da tecnologia da informação. Aí, dentro daquela média que eu comentei, entre 30% e 35%, é uma média com desvio padrão relativamente alta, né? Talvez a parte mais subrepresentada são as mulheres da tecnologia, da ciência da computação. Tem aqui uma pergunta da Silvia. O predomínio na biotecnologia teria relação com menor carga de exatas na formação? Você acha que deveria haver mais cuidado com meninas e exatas na escola? Eu acho que é uma questão que vem de base, né? Os meninos ganham robô e Transformers e as meninas ganham uma boneca para cuidar, né? Então,
Eles querem ser engenheiros, elas querem ser professoras, muitas vezes. Por quê, né? Então, eu acho que esse tema também é um tema bem importante, assim, que vem também de base. É, a L'Oréal tem um programa chamado Women in Science, já bem antigo, décadas, e que justamente a ideia é propiciar um maior número de mulheres nas áreas de ciências, né? E eles fazem um trabalho nas escolas, justamente para interessar meninas na área científica. Só que esse é um trabalho de formiguinha, né? Como você fala, há uma questão estrutural. As mulheres não têm, inclusive, elas são subrepresentadas e elas não conhecem referências de outras mulheres. Então, esse programa Women in Science tem isso. Todos os anos premiam mulheres, e nos 5 continentes, mulheres nas áreas científicas, e essas mulheres, elas se encarregam de fazer essa publicidade de diversidade, de visitar as escolas, etc, etc. Esse é um exemplo de programa nesse sentido, né, de, como diz a Silvia, de estimular meninas para a área de exatas. Colocar em evidência, né, que Exatamente. mulheres Mostrar que podem participar. existem mulheres, sim, e essas mulheres, eu me lembro, a minha irmã foi uma das agraciadas dessa Women in Science, em física, e ela foi entrevistada pela Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga pergunta para ela, as perguntas da Ana Maria Braga eram tudo assim, como é que você cuida do seu filho, como é que vai à escola, você, qual a roupa que você... É uma coisa assim, impressionante, essa questão estrutural, né? Porque ela não conseguiu fazer uma pergunta que fosse relacionada à carreira científica da minha irmã. Entende? As perguntas eram todas assim no nível mais rasteiro possível, né? Rasteiro no sentido de vida pessoal, como é que é com seu marido? A carreira não atrapalha você cuidar do lar, do seu marido, coisas desse tipo. Qual era o referencial, né, na hora dela perguntar isso? Exatamente, o referencial. E Mas é isso, Eliette. vamos voltar para o Mauro, que a lista deles deve ser grande de perguntas, né, Mauro? Não, não, dentro disso que vocês estão colocando, que eu achei muito, muito interessante trazer a educação básica, porque ela não traz apenas essa conotação que vocês colocaram muito bem, mas também a capacidade de empreender, que deve ser aplicado desde da mais terna idade. A capacidade de não ter preconceito, de não ter discriminação, de não ter esses vieses todos que você colocou, Natália. Então, tudo isso, se a gente começar a solidificar nas crianças, depois nos jovens, essa maturidade que apesar de levar um longo tempo, né, às vezes até gerações, ela é necessária. Vai ter que começar de hoje, começar a implementar todos esses aspectos na mentalidade dos jovens de hoje em dia. Quanto mais cedo, melhor. E com isso também se dá outro tipo de transformação, que é nos professores. E quando eu falo professor, a gente começa a impactar os pais. E aí começa já um ciclo extremamente positivo. Né? A Ana Maria Braga, muitas vezes, ela não perguntou isso assim por mal, mas ela fez, talvez tenha feito uma falta de conhecimento, já é um histórico, né? Perguntar, talvez, fazer Com essas questões certeza, Ela com está certeza. reproduzindo o no É dia a questão estrutural, né? padrão, O padrão exato. estrutural. né? Mas ela, como jornalista, ela, como uma pessoa que tem influência, ela tem que estar atualizada nesse sentido e tirar a questão estrutural e passar para uma questão mais moderna, uma questão mais atual. Porque essa é a finalidade do jornalista, ir se reinventando o tempo todo. Então, quando ela traz isso, ela está reforçando aqueles conceitos antigos, que não são tão Sim. interessantes assim. Na hora que ela traz uma nova abordagem, os próprios telespectadores podem também. Eu não tinha pensado nisso, olha que bacana, olha que legal, né? O que, né, a tua irmã falou, olha a formação dela, olha como é que ela consegue aplicar o conhecimento no dia a dia, trazendo soluções extremamente disruptivas para aquele ambiente. Então, tudo isso deve ser trabalhado em conjunto, de forma paralela, com os vários atores dessa área, não só influenciadores, mas como a sociedade e também a mídia, que precisa ser trabalhada nesse sentido. Né?
Eu queria voltar à questão da travessia. Quando a gente verifica os programas de incubadoras, de aceleração, tem, por exemplo, Mulheres Inovadoras, né, que é o programa da FINEP. Se a gente for ver o conteúdo programático desses programas, não tem diferença, homens e mulheres. O caso de Mulheres Inovadoras é porque o programa está voltado para mulheres, mas no conteúdo programático é absolutamente igual. Poderia ser homens inovadores e seria o mesmo programa. Esse é um parâmetro que a gente quer quebrar a partir da nossa pesquisa. O approach com as mulheres não pode ser idêntico ao approach com os homens. A Natália quer falar um pouco sobre isso? Porque o que a gente diz no estudo empreender já é algo desafiador para qualquer pessoa, não interessa o gênero, não interessa o gênero. Mas essa subrepresentação, ela fala que, para as mulheres, existe uma segunda camada ainda de desafios. E quais são eles? Né? Que partem de uma questão estrutural e traz um encadeamento sobre a construção da identidade empreendedora dela. Então, o que a Henriette está dizendo é que praticamente todos os programas, e inclusive o Mulheres Inovadoras, né, é o que traz mais diferenças, né, em relação aos outros programas que tem. Inclusive, esse ano nós abrimos, justamente com os resultados, né, da pesquisa, promovemos um workshop que foi desenhado a partir da pesquisa, já para trazer também essa inovação na aceleração de mulheres que querem empreender, porque tem que aproveitar esse ambiente em que, se na pesquisa a gente fala que a troca entre elas favorece a questão do legado estratégico, a consciência entre as barreiras e o network entre mulheres tende a ser mais fácil, então elas também, a gente incentivou muito isso, a gente vai voltar agora no final do programa para fechar, que esses programas também servem para a construção da rede delas, entre elas, e que uma dê acesso à sua rede para outras, né? Uma que já construiu a sua rede. E a questão da consciência também entre as barreiras. Então, aproveitar esse encontro de mulheres que estão aceleradas em conjunto seria, por exemplo, tocar nesses pontos. Isso tem duas palavrinhas mágicas aí que você colocou agora, Mário. A primeira é identificação com as outras mulheres. Você está juntando mulheres que passaram, talvez, pela mesma situação ou estão passando pela mesma dificuldade. Então, essa identificação é muito próxima. E a segunda é essa rede de colaboração, né? Uma rede forte em que uma está lá para contribuir também pela outra e aprender com a outra, ensinar o que pode para a outra. Então, essa troca é extremamente necessária e interessante, né? Porque você falou lá no início, é uma rede de confiança também. Né? Isso é fundamental, né? Que a gente encontra muito ouvido e, ao mesmo tempo, uma abordagem que a gente não pensou, mas que pode ser muito do que a gente está passando hoje em dia, né? Então, essa reflexão é bem interessante. E olha que interessante que eu lembrei, um tema que surgiu no workshop que a gente fez, que inclusive elas ficaram entusiasmadíssimas, e o workshop ultrapassou tipo, quase uma hora do tempo que a gente tinha planejado, assim, por causa das trocas. Elas começaram a colocar que muitas tinham os parceiros como sócios e que isso trazia problemas de outras ordens. E aí a gente incentivou que todas que tivessem, né, nessa condição também se formassem um grupo para compartilhar, né? Como é que é isso, como é que elas administram essas questões, que são questões bem específicas. E quando acontece isso do casal, nós vimos em algumas entrevistas, uma especificamente eu me lembro bem, inicialmente era o marido que era o CEO, apesar de que
toda a idealização do produto, tudo era a mulher que tinha feito, mas ela naturalmente achou que ele que tinha que ficar como CEO. E ele ficou, sei lá, anos como CEO, até que num determinado momento ele falou: olha, você que tem que ser a CEO, não sou eu. Quer dizer, ele abriu mão, ele chegou à conclusão de que não fazia sentido ele continuar como CEO e passou para ela. Quer dizer, novamente reforçando esse ponto da mulher não conseguir se ver como realmente a empreendedora e muito menos numa posição de protagonismo maior do negócio. E tivemos também casos de mulheres empreendedoras que acabaram trazendo um sócio homem para ter a figura masculina com ela. Chegava no pitch e tal, ela que falava, mas tinha o homem do lado, né? E normalmente as perguntas eram dirigidas para o homem, não para ela. Normalmente o homem diz, não, ela vai responder. Mas é aquela situação, porque a expectativa do mercado é de ver um homem, não uma mulher na posição de exposição, de captação de recursos. Sempre a ideia é que um homem vai exercer esse papel. Então, também, essa é uma outra questão que a mulher até cair a ficha de que ela realmente está no comando da coisa, né? Ela precisa assumir esse papel. Teve até uma outra startup, era alguma coisa de bebês, de criança e tal, e o homem. Eu disse, mas, meu Deus, um barbado. Era uma startup que lidava com mulheres grávidas e que tinham filhos e que tinham que trabalhar. Não tinha nada a ver com homem, e ela botou o marido. Era uma coisa estranhíssima. Também conseguimos convencer, houve uma troca de posição nesse caso. Mas, enfim, é trabalho de formiguinha, muita coisa aí para nós trabalharmos, né, Natália? É. E é uma questão também de sororidade, como nós falamos. As mulheres elas têm essa visão de sororidade, de ajuda recíproca. Então, isso também facilita muito, porque a competitividade, que é a característica do ambiente masculino, no ambiente feminino é mais um ambiente colaborativo, de troca, de participação, de mais abertura de informações, não é de tirar vantagem. Então, isso também ajuda muito nessa nossa luta, nesse nosso bom combate, que é uma questão não de igualdade de gênero, de uma melhor equanimidade na proporção de homens e mulheres. E isso, como o Mauro falou, é a questão da diversidade. Isso traz muita riqueza para a empresa, muita riqueza que é desperdiçada na hora em que a gente tem um universo predominantemente masculino, muito masculino. Nós estamos perdendo aí muitas possibilidades, né, comerciais em função dessa pouca diversidade. Alguém mais É, gostaria de fazer perguntas? Nós estamos nos encaminhando para o final, tem 5 minutos. E, Henriette, fazer uma última colocação para a Natália, antes das considerações finais, que é você, na hora que você listou lá as mulheres que responderam à pesquisa, você teve o cuidado de também entrevistar pessoas pretas, né, empreendedoras mulheres pretas. O resultado, particularmente delas, foi diferente de outro grupo que vocês pesquisaram ou houve semelhanças de forma geral? Olha, é bem semelhante, mas eu diria que a pessoa negra, não só as mulheres, elas também quebram um outro papel, né? Quando a gente costumeiramente vê muitas posições de menor escolaridade ocupadas por pessoas negras e pardas, outros viéses inconscientes também são gerados, né? Então, existe essa camada, no caso delas, mas não é claro se isso está tão presente em todas as mulheres negras e pardas entrevistadas, mas, sem dúvida, isso é um elemento. Perfeito. Natália, eu queria te agradecer também, né, Henriette, mais uma vez, por estar aqui. E depois da Henriette,
acho que você vai querer finalizar, né, Riet? Falar das considerações finais, né, que você espera, quais são os próximos, né, encadeamentos da pesquisa, né, dos teus projetos também, né? Como é que você está vendo esse avanço aí nessa linha que você atua? Bom, a pesquisa, a nossa perspectiva é a gente lançar no ano que vem, né? Isso envolve não só um evento, né? Mas como o fechamento com os nossos apoiadores e patrocinadores, e ela vai ficar disponível na internet, bilíngue, para quem quiser acessar. Então, a gente acredita que ela vai ter um alcance diferenciado. O artigo já ajuda bastante a divulgar, né, as ideias da pesquisa. Tem que lembrar que é uma pesquisa inédita. Não tem nenhum trabalho, mesmo na nossa busca de artigos acadêmicos, né, que tragam todos esses resultados, né, na construção da identidade da empreendedora, ainda mais nesse aporte que a gente fez no Brasil. Então, tem um ineditismo aí, e o fato de estar disponibilizada, né, para todos, a gente acredita que vai poder ajudar muitas pessoas, porque é como se a pesquisa fosse uma Simone, né? Fosse um encontro com uma semelhante, e aí vai ter vida própria, né? Vai gerar seus próprios efeitos. Bom, eu queria agradecer muito a Natália, eu acho que foi muito, muito interessante, né? Bom, eu sou uma entusiasta da pesquisa, mas eu acredito que todos que estão aqui, e os que vão assistir depois, que nós vamos disponibilizar no YouTube, e depois vamos disponibilizar os melhores momentos, né? Vamos fazer um recorte dos melhores momentos. E então, em nome da Câmara Brasil-Israel, eu agradeço novamente, Natália, a sua disponibilidade, ao Mauro também, e com a palavra a vocês para despedidas finais. Estamos já chegando ao final da nossa 34ª edição. A próxima vai ser com um homem, né? Nós fazemos. Aqui nós temos uma total igualdade de gênero. De cada vez é um homem, agora a próxima é um homem. Não vai ser tão interessante, né? Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte da diversidade. Agradecer a participação também, né, da Silvia que perguntou, né, a participação de quem está aqui, que é bem interessante a gente se transformar também no agente dessa mudança, né? Joana, obrigado também pela participação. Esse agente transformador da sociedade, como a gente quer que ela seja cada vez mais produtiva, mais inclusiva, mais diversa, mais plural. E é o trabalho de todos nós, né? Não é a gente que está na tela maior, mas todos vocês também que estão aí participando e podem multiplicar todo esse tipo de conteúdo que a gente quer para o bem, né, da sociedade como um todo, né? A Joana está aqui, colocou excelente, parabéns. Bom, então, tivemos aqui uma predominância de Levis, Ricardo Levi, Silvia Levi, Natália Levi, realmente uma representatividade enorme, né? Então, não foi equânime aqui a distribuição. Bom, então, eu quero desejar uma boa noite a todos e até a nossa próxima rodada, que vai ser a 35ª. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.